No princípio, eram duas lagoas, o mar, a boca de um rio e um terraço de erosão marinha. Ivan Fernandes Lima, Maceió, a cidade restinga. Nós vamos falar sobre a origem de Maceió. E é uma coisa interessante porque Maceió vem de Maçaioc, que tapa o alagadiço. É isso que quer dizer em Tupi-Guarani. Esse nome foi dado pelos índios. Se foi dado pelos índios, por que aquela região só se construía qualquer coisa se antes tapasse o alagadiço? Então, aquele lugar, para você fazer qualquer coisa, uma casa, você tem que tapar o alagadiço. Então, por isso, foi criado esse nome Maçaioc, que depois virou Maceió. Então, isso é muito interessante. Veja, assista, veja se você gosta. Se gostar, dê um like e, no final, faça a sua inscrição. Aparentemente, a atual capital de Alagoas nasceu, foi fundada e oficialmente desenvolveu-se no século XIX, mas que apresenta um perfil curioso de sua formação como um burgo costeiro, próximo a um porto natural e caminho para outras vilas mais antigas, como São Francisco, Santa Luzia do Norte e Santa Maria Madalena das Alagoas do Sul. Bem antes desse período, quando propriamente se inicia a povoação e se estabelece uma toponímia comum conhecida pelos primeiros moradores, que vem determinar a partir de quando o lugar passou a ser chamado de Maceió. Levando em conta que em 1758 o Marquês de Pombal, ministro de Dom José I de Portugal, proibiu o uso das línguas indígenas no Brasil, muitos lugares, no entanto, não foram rebatizados com nomes portugueses, como Jaraguá, por exemplo. Quanto a Maceió, é possível que o terreno pantanoso e a tentativa de viabilizá-lo como local de moradia tenha motivado a população nativa a tratar o lugar por Maçaioc. Não dá para precisar o momento em que os viajantes e os habitantes da região viram o alagadiço tapado ser transformado no distrito de Maceió, ainda fazendo parte da comarca de Alagoas do Sul. E um exemplo disso é o mapa da costa desde a Bahia até Pernambuco, em 1776. Entre 1776 e 1787, em um espaço de tempo de 11 anos, vamos ver o topônimo da futura capital de Alagoas sendo mencionado na escritura lavrada pelo tabelião Francisco José de Andrade, fazendo doação pelo padre Antônio Ferreira da Costa de uma propriedade com uma capela e acessórios no lugar chamado Maceió. Este mesmo topônimo da escrita primitiva aparece no plano das enseadas de Jaraguá, Pajuçara, de autoria de José Fernandes Portugal, datado de 1803. Pela primeira vez vamos ver mencionada a igreja de Maceió, possivelmente ainda dedicada a São Gonçalo, indicando que o vilarejo já seria conhecido por este nome. A configuração do início dessa povoação aparece no mapa com algumas casas, a igreja primitiva, um forte na ponta do Jaraguá e nenhuma ponte de embarque ainda montada, separada de seu bem maior, mais precioso, pelo riacho Maceió ou Maceió. O porto natural de Jaraguá, que era já utilizado pelos aborígenes, que lhe deram o nome Enseada do Senhor, segundo Dias Cabral, ou Enseada do Ancoradouro, segundo Moreira e Silva. Pode-se dizer também que foi o escoamento da produção agrícola, notadamente o açúcar e o algodão,
a partir do final do século XVIII e os primeiros anos do século XIX, que motivaram muitos comerciantes, compradores dessa produção, a transferirem suas residências para as proximidades do local de compra e embarque. Dessa forma, podemos avaliar que a povoação tem iniciado nesse intervalo entre 1776 e 1787. E a partir daí, tenha se construído num vilarejo que vai crescendo no século XIX à medida em que aumenta o escoamento da produção através do porto de Jaraguá. A origem de Maceió, que se fala até hoje, é baseada nas anotações do historiador Claudine Jaime, no livro Memórias sobre a Matriz de Maceió, que faz alusão a um engenho existente no lugar onde está o prédio da Assembleia Legislativa, que foi construído em 1840. Este engenho, de nome Maceió, teria dado nome à cidade, somando a tal escritura do padre Antônio Ferreira da Costa. É assim que Craveiro Costa menciona o assunto em seu livro Maceió. Creio que foi exatamente ao contrário. O lugar Maceió deu nome ao riacho, ao engenho e à cidade.